para isso é o que eu falo, assim, né? A gente agora também deixa eu só tentar me organizar aqui também os raciocínios, porque você estava falando, nossa, eu também tô meio babaca, né? Desculpa, mas eu tô falando, mas eu tô pressupondo que as pessoas têm carro e levam seus filhos de carro. Não, tem gente que vai mandar para a creche com de ônibus, né? Vai mandar com a van da prefeitura e vai só ver a criança à noite, né? E não é uma pessoa que trabalhou o dia inteiro. Mas o que eu falo isso tem me irritado muito, tá? Assim, a gente chega perto dos 50 anos e começa falando, você sabe melhor do que eu, disso que você trata as pessoas na cabeça, né? Você chega com 50 anos, você começa a pensar um monte de coisa. E daí eu falo assim, o que eu falaria aqui para justificar o que eu estou pensando, é que eu falo, gente, minhas filhas estão ali, por que eu me dedico tanto aos meus clientes e resolvo tanto o problema deles e eu não estou tendo tempo para cuidar do meu bem mais importante, que é a minha família, né? Eu tenho que chegar e falar, não, calma, não. Este núcleo aqui é o mais importante. O resto é meio. O meu cliente tem que ver, ele tem que ver. Ele tem que ver o advogado como meio e eu tenho que ver ele como meio. Fazer o melhor, mas ele é meio. Meio para eu tirar meu dinheirinho para sustentar minha família e deu, porque o que importa está aqui. Se o meu cliente quer virar meu amigo e são poucos, aí você é meu amigo. Você deixou de ser meio, você vai ser amigo. Lá você pode ser meio, inclusive continuar. Mas aqui você faz parte da minha família agora, não a família nuclear, mas uma família afetiva, tá? Mas é por isso que quando você está falando isso, eu acho que a gente, né? Todos os bons pais, mães, tios, avós, porque hoje são múltiplas famílias, né? Estão falando de múltiplas famílias. Com o Covid, quantos pais morreram, quantas mães morreram, e a avó assumiu, e o tio assumiu, e a madrinha assumiu, e virou uma família, e a gente vai ter que proteger essa família. E ali, o que ele tem que ter, e aqui eu faço a minha penitência, a gente tem que ter essa capacidade de falar, eu estou muito cansado à noite, então amanhã eu vou deixar de atender com 100% da minha energia aquele cliente, se eu sou profissional liberal, eu vou fazer aquele meu serviço com os 100% de energia, eu vou gastar 90%, porque eu tenho que usar 10% da minha energia para chegar à noite e poder conversar com meu filho, com a minha filha. Um dificultador que eu vejo nessa modernidade é a questão do uso do eletrônico. Isso é tão aumentado. Isso aí dá um outro podcast, né? Dá um outro podcast, claro, sim. E eu vejo que famílias não se conectam, se distanciam, né? Porque aí chega em casa, preciso relaxar, daí fica lá rolando rede social, o filho no celular, o outro no... E ninguém conversa. Né? E aí, claro que muitas coisas a gente não vai ter acesso. Não está identificando. Não, perfeito. E esse aqui eu acho que a gente vai ter que vir um dia, porque eu preciso estar mais bem acompanhado, né? Porque, assim, eu particularmente, quem me conhece sabe, eu uso pouco a rede social. Eu uso a rede social mais profissional, tá? Porque realmente, assim, tipo, eu estou sendo engolido pela rede social, né? Porque eu não fui criado em rede social, eu também fui criado em jogos. Então, assim, para mim é uma dificuldade mesmo, assim, com tecnologia, eu gosto de contato humano e interação presencial e não virtual, tá? Mas adoro vocês também, tá? Adoro vocês também, saibam disso. Mas, enfim, é uma adaptação de uma nova modernidade. Já, obviamente, né, minhas filhas nasceram com isso, né? Então, é um meio... Mas isso é importante até pensando no cyberbullying. Né? Sim. É importante de você saber o quanto tempo de uso de tela, né? E com quem elas estão falando. Nossa, isso é o que é o perigo, né? Porque eu já tive casos, assim, de crianças que foram inseridas em grupos totalmente inadequados. Né? Eu vejo, a Kátia pega muito comigo, eu concordo, né? Chegou ali um dia, a gente pegou o tal do Roblox lá, que tá bom, né? Todo mundo tem, mas de repente lá, tá lá, você passando por criança, pedindo não sei o que, Robloxinho lá, que tem uma moedinha e tal, uma tava passando a moedinha, eu falei, para aí, o que é isso, né? Não, isso entre os meninos que jogam muito videogame online, né? Nossa, rola uma pancadaria ali, uma pesada ali dentro. Então, bem difícil, sabe? Então, hoje até
Então, os meninos estão ali conectados online, estão na tela do videogame, mas com o celular aqui, e um mandando mensagem para o outro, falando mal do outro. O outro que tá... Vamos fazer tal coisa aqui, ó. Agora vamos matar fulano. Agora é isso, sabe? Então, além daqui, estão aqui. Então, assim, são muitos meios, né? Muitos meios, né? E se combinam pelo celular... A questão da estratégia, do ataque, enfim, né? Então, é um meio também. Não, então a gente tem que cuidar. Agora, então, continuando aqui, perfeito. Eu identifiquei comportamento, suspeitei. Vamos pegar primeiro pessoas de baixa renda e pessoas com uma média renda ou alta renda, tá? Que são duas formas diferentes de acesso a quem possa lhe ajudar. O que você diria assim, primeiro, para aquela pessoa que está lá na escola pública, mãe, sabe, aquela mãe preocupada, pai preocupado, que identificou, enfim, quem ele poderia procurar? Primeiro, pessoa de baixa renda, tá? Ele está falando, nossa, escutei esse podcast que é de graça no YouTube, né? Por isso que tem que ter, né? Enfim, nossa, lá, a doutora Verônica falou isso, eu tô achando que aconteceu isso, mas eu não posso pagar a doutora Verônica. Então vamos lá, pessoa de baixa renda, tá? O Estado tem que fornecer, enfim. Como é que ela poderia... Quem ela tem que procurar o auxílio? Assim, o que você fala aí? Eu acho que, assim, em termos de escola, não existe uma diferenciação tão... Mas antes da escola, porque como a gente falou, em qualquer ambiente, correto? Na van, no clube, na igreja, não estou falando de questões sexuais, tá? Vamos entrar nisso aqui. Outro grande problema, tá? Estou falando com relação a bullying mesmo, tá? O bullying. Mas como é que ela... Primeiro, o que ela poderia ser socorrer? Depois, assim... Porque... Eu já pressuponho que, se você, estou falando aqui de bestão, né? Mas eu pressuponho, tipo, se eu, Leonardo, tenho uma dificuldade, pelo que a gente tem liberdade, eu vou chegar lá, ligo no consultório, pode me atender? Pode, tá. Aí, perfeito, a gente vai falar como é que ocorre esse tratamento, tá? Que é um outro ponto. Mas assim, pra gente tentar ajudar uma pessoa que não tem a condição de contratar por professor particular. Sim. Ele vai lá procurar existe psicólogo aí na pública? Tem que ter. Não, existe. Tem que ter. É isso que eu ia falar. Tem que ter, pelo amor de Deus. No posto de saúde tem um sistema de triagem ali, ele pode ali, de repente vão direcionar, né? Porque vai chegar, porque assim, daí uma criança, sei lá, vai... não falando só de sintomas psicológicos, mas sei lá, de repente a criança está tendo muita febre, a criança não está comendo, a criança, sabe, algum sintoma físico, assim, sabe? Então, eu acho que o posto de saúde é uma boa saída para tentar identificar o primeiro encaminhamento. Perfeito. Aí, lá, vamos pegar a pessoa que tem a condição, tá? Psiquiatra vai atender isso ou não? Aqui eu estou falando dele, como é que tá besta, tá? Psiquiatra, não tem ideia. Sim, mas assim, Quem que seria? Eu quero saber, veja, estou falando aqui mesmo, eu, totalmente leigo. Uma coisa é a minha visão que eu já vou falar para frente, eu vou falar dos caminhos que eu veria no ambiente, não só criminal, enfim, como um advogado conduziria. Mas assim, eu estou preocupado com o pai. Primeiro ponto, ele tem que resolver o problema, que aqui é sentimental, de formação psicológica, se você é psiquiatra, não sei. Mas enfim, quem que vai procurar primeiro? Tipo, ele procura, antes de acionar a escola, antes de acionar advogado, antes de acionar conselho tutelar, sei lá, tá? Primeiro, como é que ele vai proceder? Ele vai procurar uma psicóloga, um psicólogo, eu estou sendo meio, né, sexista, né? Psicóloga, só psicólogo, um psicólogo também, né? Enfim, quem que ele primeiro vai acionar para tentar identificar se é ou não é? Estamos tratando de bullying, tá? Um dos outros problemas, de transtorno de personalidade, enfim, tá? Mas quem que ele acionaria primeiro? Tipo, vou pegar a lista telefônica, não existe mais, vou pegar o Instagram, vou procurar uma psicóloga, um psicólogo, é isso? Que assim, primeiro assim, os pais não vão, de repente, não sei se a criança falou e se ele tem essa certeza de que é isso. Então, a gente teria que ver, de repente, os sintomas. Quais são? Se são sintomas, assim, psicológicos, ou procuraria um psicólogo, daí o psicólogo, de repente, encaminharia para um psiquiatra quando há necessidade de medicação, né? Ou caminho contrário, foi para o psiquiatra e ele viu que, de repente, volta para o psicólogo, porque daí, de repente, fazendo um atendimento psicológico, né? A criança frequentando a terapia, né? Pode ser que, né, ela consiga estruturar melhor tudo aquilo que ela está, né, passando e vivendo, e a família seja orientada, né? Mas assim, eu vejo que
são caminhos diferentes, assim, sabe? Porque tem muita gente que de repente procura o próprio pediatra. Porque tá vendo que de repente, meu filho não tá comendo direito, ou o sono dele tá muito agitado, né? Então tudo vai depender da queixa. Né? O pediatra pode daí até encaminhar, ver que dá um sintoma de porque se a criança conseguiu verbalizar e contar exatamente o que está acontecendo, aí, por exemplo, teria que ir para a dona da van, teria que ir para isso. Claro. Daí já seria um outro caminho, né? Então, acho que são duas coisas diferentes, né? Daquela criança que ainda está, né, com sintomas físicos ou psicológicos, né, e que ninguém sabe o motivo aparente daquilo, né, vai fazer exames, consultas, enfim, né? Ou aquela criança que conseguiu verbalizar, que conseguiu dizer o que está acontecendo, daí, né, eu acho que tem que... Não, perfeito, não. De repente, procurar o caminho... Né? Não, aí tudo bem, assim, vamos lá. Para mim, quem sabe eu tenha me expressado mal, porque eu pergunta ruim aqui. É que no ChatGPT, né? Você faz a pergunta ruim, ele te dá uma resposta ruim, obviamente, né? Então, a minha pergunta foi ruim, por isso que a tua resposta dele não pode ser uma resposta mais bem elaborada. Mas eu diria o seguinte, o que eu estou pensando primeiro, ainda não vou entrar no aspecto jurídico, tá? A minha preocupação ainda é com o aspecto emocional. Saber identificar o quê? Primeiro eu só estou com uma fase ruim da criança ou estou em algo que está caminhando para o permanente? Depois, essa fase, porque a fase que eu estou falando, que é a mudança, não mudou de casa, ficou triste, mudou de escola, ficou triste, morreu o cachorrinho, ficou triste, morreu o papagaio, ficou triste. Veja, são fases, correto? Você trabalha com isso. Então, assim, eu estou querendo, primeiro, por isso que é a importância de saber de sintomas, de qualificar tecnicamente, aqui juridicamente, ou aqui no campo da psicologia, para falar, isso é bullying, não, ou isso é só tristeza, isso é só ansiedade, ou isso está ligado com outro aspecto, que não é o problema da escola, até para a gente não fazer falsas acusações. Eu quero sair aqui e falar, tipo, eu sou pai, Leonardo, eu tenho formação jurídica, eu tenho formação de psicólogo, formação de psiquiatra, médica e tal. Então eu quero saber, gente, mas eu tô sentindo isso na minha filha. Eu tenho 2 filhas, eu tô sentindo isso nas minhas filhas. Aí o cara já discutiu e falamos, nós não conseguimos extrair dela. Tem uma que vai falar, eu tenho certeza. Tem uma que vai falar e tem uma que não vai falar. Personalidades são distintas. Uma se fecha e a outra, essa aqui aguenta pancada, essa aqui não aguenta pancada. São personalidades diferentes. Então aqui eu extraio muito fácil, aqui eu extraio fácil. Não consegui extrair. Estou desesperado porque eu estou vendo algo de diferente nessa criança, nessa adolescente, enfim. Eu ainda não vou na escola reclamar, porque eu não tenho ainda. Então eu estou aqui na zona de penumbra, tá? O que é o claro, perfeito. Claro, ele identifica e vai. Tá sem braço, identifiquei facilmente. O problema é a nuvem, a penumbra. Tá grávida ou tá só gordinha, né? Eu cometi quantas vezes a bobagem, né? Nossa, feliz, o senhor tá grávida. Não, infelizmente tô em cima do peso. Olha que bobagem. Nunca mais faço esse elogio, porque a gravidez eu acho que a pessoa vai ficar feliz, né? Então aquela zona de penumbra, tem meio grávida, né? Nesses casos, então aqui, como é que eu faço? Se eu vou lá, procuro quem, né? Por isso que eu falei lá, por saúde. Realmente procurar o psicólogo. O psicólogo, né? O psicólogo. E como é que você, psicóloga, deve extrair? Assim, como é que você vai extrair? Com essas técnicas. Essas técnicas de abordagem. Terapia infantil, não é simples, assim. E o pai fica junto ou não fica junto? Não. Porque às vezes o pai também pode ser um dos problemas que não é o bullying, mas é o pai. Sim, perfeito. Só para entender. A criança não tem que mandar atender a família. Tá. Mas assim, vamos lá. É só para você entender, porque assim, que às vezes o pai vem lá e fala, não, mas a psicóloga não quis deixar eu entrar. Tá bom, porque não podia deixar eu entrar. Não. Tá, então conclua. Agora vale, sabe? Então vai lá, chegou a criança. E o psicólogo, né, porque existem 2 caminhos. O psicólogo entende que, de repente, a criança está num sofrimento muito grande e ela realmente precisa de uma ajuda medicamentosa. Daí chega até o psiquiatra. Tá. Ou não, chegou direto ao psiquiatra, de repente ele viu a necessidade ou não da medicação, ele faz isso, e aí ele encaminha para o psicólogo, né? Então, esses 2 profissionais trabalham juntos. Né? Um não exclui, né, o trabalho do outro, mas são complementares. Perfeito. E às vezes não é simples a gente, né, conseguir extrair, se a criança é muito fechada, né, dependendo do nível que ela tem de compreensão da vida, o nível verbal, é muito complicado e muito difícil para a gente até afirmar alguma coisa nesse sentido, né? Então precisa criar um vínculo, né? Precisam aí de algumas sessões para a criança se sentir confortável para conseguir se abrir, né? Vai continuar, só vou perguntar uma coisa porque eu acho que isso é importante. Tem pais como eu que são muito mão de vaca, né? Eu sou mão de vaca, tá?
Mas assim, como eu não sei como funciona um tratamento psicológico, porque eu nunca me submeti a um, né? Eu falo, mas como é que eu identifico que a psicóloga não está só querendo tirar meu dinheiro, vai para 65 sessões? Né? Enfim, por isso é por isso é a honestidade, não é? A honestidade. O senhor tem que confiar perfeito. no profissional que o senhor foi atrás. Por isso que tem que procurar no bom psicólogo, não é? Sim, porque com as indicações, com o histórico dele, com aquela vela boca a boca, né? Porque assim, o que eu estou te falando é, o pai às vezes está falando, mas como é que em 2 sessões não identificou? Deixa que eu der aqui, deixa que eu vou identificar aqui. Se você não me falar o que aconteceu, eu vou ter cheio de porrada. Eu quero falar, não, fulano tá me batendo. Não vai falar, né? Porque foi ameaçado com ela, né? Enfim, por isso que eu digo, eu queria saber disso, porque para mim é importante o componente. Às vezes ele vai chegar lá. Para ilustrar, sabe? Eu atendi um adolescente e assim, foram anos de atendimento até a gente chegar na raiz Do problema. porque ele também, por toda essa vivência traumática, né? Então, ele se fechou de uma forma que ele tinha muita dificuldade até de se comunicar, de se fazer comunicar, sabe? Não só pela família, mas dentro da terapia. E ele era aquele aluno, aquele adolescente que vivia com capuz, manga comprida, porque daí o que acontece? Uma coisa importante, né? Essas vítimas, né? Por não suportarem esse sofrimento e não conseguirem pôr para fora, acabam se autolesionando, né? Então, são pessoas que se cortam, e daí você sempre vê uma manga comprida, né? E até a gente conseguir entender o que era o quê, e muitas vezes chega adolescente para mim com, eu preciso fazer uma avaliação neuropsicológica porque não está indo bem na escola. Ok, mas nada além disso. E aí, na avaliação, a gente vai entendendo, poxa, mas dessa inteligência, tá ali, ó, o menino tem a menina tem uma inteligência normal, ou acima da média, né? Na questão de memória, de atenção rebaixada, mas o que acontece, né? E a gente consegue identificar, nossa, mas isso é por via emocional, não é via cognitiva, né? Já é diferente da psicoterapia, né? Agora, por exemplo, né, de outra via que chegam pessoas para mim, claro. mas que de repente a gente chega à conclusão que foi em decorrência da bullying, trauma. Então, isso acontece, né? E por isso que você tem que saber, né? Eu acho que qualquer profissional, você tem que ter uma referência, né? Quem que indica? Sim, claro. Isso é muito importante. É muito importante. Não, aqui eu só trouxe esse aspecto porque porque você vê aquele velho preconceito. E é como eu digo mais uma vez, né? Você tem advogado, psicólogo, né? Psiquiatra, enfim, de tudo, né? Jogador bom, jogador ruim, de futebol, enfim, tem tudo na vida, e quem sabe esse seja o bacana da vida, né? Existir de tudo. Porque ele não gosta de desonestidade, obviamente, né? Mas, assim, um profissional habilitado, às vezes não, mesmo que ele seja a melhor habilidade, tem a maior idade de experiência, 30, 40 anos de experiência, tudo tem um tempo, às vezes, para conseguir extrair e conseguir diagnosticar, né? Por isso que eu acho que é importante, porque o que acontece? Por exemplo, agora vamos pegar aqui na minha experiência, tá? Vamos lá, como advogado. Eu, Leonardo, veio um pai e fala, olha, tá matriculado na escola tal, então tá sofrendo vítima de bullying, eu escuto, às vezes, então traga o teu filho para conversar com ele, enfim, ver se eu consigo, né, entender, até porque ele às vezes é um autor da ação, se for indenizatória, não no criminal, né, enfim, perfeito, eu entrevisto, mas daí com minha falta de experiência não consigo identificar. Qual que é o passo seguinte, para mim, Leonardo, né, como eu sempre digo, infelizmente os advogados esquecem dessa primeira aula da faculdade, né? Mas uma das primeiras aulas da faculdade a gente sempre começa a estudar teoria geral do direito, enfim, e todas as teorias gerais, você começa a falar qual que é o primeiro juiz da causa. O primeiro juiz da causa é o advogado, tá? Porque não vai no juiz. Para chegar no juiz ele tem que ter um advogado. Então ele primeiro vem para o advogado faz o seu julgamento daquele problema, entende que inseriu-se dentro de uma ofensa legal, e a ajuização, quer dizer vai ganhar? Não vai ganhar, tá? Mas quer dizer que ele fez o primeiro julgamento, se ele fosse juiz, ele acolheria aquele pedido, tá? Então, o advogado honesto, estudioso, ele é o primeiro juiz da causa. Ele pega o contato, claro que ele não teve ainda o contato com o réu, com a outra parte, mas ele pega aquela história e fala, não, realmente se encaixou bonitinho,
Então, primeiro juiz da causa. Né? Então, eu como primeiro juiz da causa, eu falo, não, isso aqui depende de um laudo técnico. E eu vou falar, quem eu confio? Verônica, doutora Verônica. Vai lá e pega a doutora Verônica. Só que o que o Leonardo vou pensar? Daí aqui eu estou falando para os meus amigos advogados, tá? E para os pais também entenderem. Se ele vai pedir um laudo técnico, a Verônica consegue com uma entrevista dar um laudo falando, apontou o bullying, tá? Então, é importante isso para falar o quê? Também tem-se um tempo para a identificação. Se você quer fazer as coisas corretas, né? Se você acha que é a loteria que vai fazer tempo... teórico também. Sim, sim, mas para você entender como eu acho importante, como aqui, obviamente, nós falamos primariamente para advogados, juízes, desembargadores, enfim, assessores e tudo, mas basicamente para eles. Então aqui, eu como advogado eu preciso de um laudo, porque senão eu não consigo identificar nem o problema, para enquadrar legalmente do que eu estou tratando, tá? Então eu preciso que um técnico me diga isso, né? Como eu erro médico. Eu tenho que ter um técnico daquela área, ortopedista, para falar. Isso foi uma lesão ortopédica durante a cirurgia ou não foi. Um obstetra para falar, a criança morreu por negligência, perícia ou imprudência, ou não, porque Deus quis que morresse. Eu falo, ponto, né? Tá naquela estatística, triste estatística. Eu não sei isso, ele que tem que saber e ele vai me dar esse subsídio. Então aqui eu estou falando agora para eles, tá? Então, veja, por isso que o tempo é importante, porque daí o advogado vai pedir, o psicólogo ou psiquiatra, você já entendeu, né? Obviamente, se ele já está vindo de atendimento, você já vai ter um histórico e traz para o advogado. Se não tem, então vai confirmar com o psicólogo, vai indicar para o psicólogo da sua confiança, mas ele vai ter o tempo dele também. Por isso que para mim agora é importante trazer o tempo, porque às vezes não é uma consulta que eu consigo laudar. Preciso de 10 consultas, 20 consultas para extrair o dado e identificar se é bullying, se é um problema na família, né? Porque o advogado tem que falar. Se o advogado for honesto, falei com a doutora Verônica, e isso eu falo, tá? Meus clientes sabem disso. Tanto é que de 10 clientes eu perco 9 e fico com 1, né? Porque os 9 não querem ouvir o que eu vou falar para eles, que eu falo a verdade. Basicamente, fala, não, amigo, você veio aqui falando que é bullying. Falei com a doutora Verônica, ela não teve coragem de falar para você, tá? Mas eu consegui interpretar que o problema é você. Não é a escola. Então você vai se tratar primeiro e depois você volta para mim. Eu pego outro advogado e vai fazer o que Deus quiser. Se levar uma lambada do judiciário, daí, tá? E vai até para prisão. Fica à vontade, tá? Mas assim, é o que eu digo, o advogado tem que ter o subsídio técnico para poder fazer um julgamento e não entrar numa aventura jurídica, se acusando qualquer um, perdendo tempo do judiciário, criando falsa expectativa, enfim, né? Tudo muito cuidado. Então assim, primeiro ponto, perfeito. Tempo, tá? Segundo ponto, agora eu vou falar de uma preocupação da advertência aqui para os meus amigos advogados, tá? O que eu fiz de pesquisa, e a gente já continua no avanço, tá? Na minha pesquisa jurídica, depois da aula que o Dr. Michel deu aqui, se você não deixou, assista lá, esse episódio tá sensacional, são 3, tá dividido em 3 no YouTube, depois vai pro Spotify também, enfim, falando sobre os problemas e as virtudes dessa nova lei, a lei do crime do bullying, que trouxe essa nova redação no artigo 146A do Código Penal. Pois bem, assista lá. Talvez se você está gostando, curta, compartilha, manda para a gente chegar para mais pessoas. Pois bem, o que eu estou falando para os meus amigos advogados? Eu fui fazer pesquisa daí antes de trabalhar com você. Eu vou provavelmente apresentar isso numa aula que vou fazer, daí aula, né? Não é mais podcast, daí é a aula sobre ações indenizatórias envolvendo esse problema do bullying. Mas fazendo uma pesquisa prévia, identifiquei lá o quê? No judiciário, uma quantidade maior de demandas que não foram acolhidas. Então, no caso de procedimento, os pais entraram com a ação, a criança entrou com a ação e perdeu. Basicamente isso, tá? Do que aquelas que foram acolhidas. Quer dizer, então, que não tem o bullying? Ou quer dizer que quem também deveria combater o bullying em escolas não estão fazendo nada errado? Não, longe disso, tá? Depois eu apresento uma aula bem certinho. Não vou colocar estatística aqui, porque assim, eu pesquisei Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu mais gosto de São Paulo, porque é muito grande, então tem muita decisão, e Paraná, porque eu estou situado aqui, respeito os jogadores do Paraná, tá? Enfim, mas a tendência é mais desacolher o pedido do que acolher. E o que eu identifiquei aqui como advogado, os advogados aqui, juíza, assessores, enfim, os profissionais do direito vão entender. O que eu identifiquei é que em muitos processos não se tinha prova do fato, tá? Prova do próprio
bullying ocorrido e mais prova da ligação, que daí nós vamos entrar no problema que no direito nós chamamos de concausas e que você vai dar a sua opinião, enfim, não sei como é que se chama isso tratando de mente humana, de psicologia, né? Mas enfim, qual que é o problema que eu identifiquei muito? Além da ausência de prova, às vezes existiam provas, mas existia dificuldade no preenchimento do que nós falamos no direito de nexo de causalidade, relação de causa e efeito da física, tá? O nexo de causalidade é a elo de ligação entre o ato praticado com o dano sofrido pela vítima. Então, se eu estou andando com o meu carro, furei o sinal vermelho, atropelei alguém, bati no carro de alguém, matei alguém, tem nexo, tem ligação. O ato meu ilegal de furar a preferencial causou um acidente que mata alguém. Ponto, é ligação. Então, essa causa e efeito é muito clara, né? O problema ocorre quando eu tenho várias causas que nós chamamos no direito de concausas, tá? Eu tenho um riozinho que vai desaguando em outro riozinho, que vai chegando em outro riozinho, e lá na frente se torna uma tormenta. Vira Como se formou essa tormenta? Várias concausas. Qual é a determinante? Eu não sei, tá? E é isso que eu identifiquei aqui. Porque às vezes a criança tinha ou exprimia, se queixava daquele problema, mas daí o processo para mim era mal instruído também, muito mal instruído, tá? Por isso que tem bons advogados, que se ele for bem instruído, ele pega um perito da área, que vai fazer as perguntas corretas para o perito bem formado, que vai identificar o fato e vai falar, esse fato é o preponderante. Aí o riozinho aqui, eu identifiquei o riozinho maior, tá? Que gera o problema maior. Porque daí, assim, eu quero que você explique para nós isso, das múltiplas causas que envolvem, né? Porque, assim, vou dar um exemplo, então, tá? Aqui da jurisprudência, tá? Que eu vi, para você daí abordar e falar também da dificuldade daí do ponto de vista da psicologia, porque nós já falamos disso, tá, senhores? Aqui sobre isso. Então, o que acontece? Imagine que você tem uma criança que com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, sofreu bullying na mesma escola, tá? Ela veio sofrendo bullying. E foi se segurando, até porque ela era forte, tá? Eu tô aqui para expor, tá? Que ela era forte, ela foi segurando, ela não explodiu, tá? Mudou de escola e foi lá para uma outra escola e começou a ter problema naquela outra escola, tá? E lá com 15 anos, ela sofre um processo, tô viajando aqui, tá? Ela se torna anoréxica. E você vai lá, começa a fazer tudo isso. Enfim. Na realidade, eu diria que eu estou querendo favorecer a minha tese, tá? Mas eu diria, olha, se eu voltar lá no início, todo esse problema aqui, essa anorexia não decorre de múltiplos fatores, tá? Porque os pais se separaram, o advogado habilidoso, tá? Eu sou habilidoso. Defendo do lado que eu estou trabalhando, né? Só que tem alguns lados que eu não vou trabalhar, porque eu não quero me submeter às teses que eu poderia criar, tá? Mas eu, um advogado habilidoso, eu falo, não, mas pai, separar, não teve nada a ver com o problema. Separar, não, veja o trauma que causa uma criança separação. Morreu o periquito? Morreu. Nossa, então como é que era o periquito dessa criança? Também. Viu o Covid? Sim, meu Deus, 3 anos de Covid. Ficou só em casa? Viu. Veja como eu consigo argumentar e criar uma série de inúmeros fatores que poderiam influenciar e daí eu estou gerando dúvida. E daí o judiciário não consegue julgar porque tem dúvida, tá? Então, por isso que eu agora expliquei demais, mas aqui é só para falar. Então, advogados, cuidado com o nexo de causalidade, tá? Às vezes você tem múltiplas causas, mas isso não quer dizer que este problema não tenha que ser combatido, tá? Basta o advogado conseguir identificar, fazer as perguntas corretas para o profissional adequado para falar, tá, mas a separação tinha condição? Não, a separação ela relata que a separação não foi traumática. Havia vários pais separados, ponto, afastei aquele riozinho, afastei um riachozinho, foi uma poça d'água, não foi rio, é poça d'água, tá? A morte do periquito, poça d'água, não sei o que, poça d'água, não, e qual que é o rio? Esse é o rio mesmo. É isso que chegou essa enxurrada, tá? Então, assim, perfeito. Agora, do ponto de vista, então, só te dei uma noção, até para que, quando profissionais forem te procurar, para que você também os advirta, né? Porque às vezes ele também não está pensando nisso. Mas, assim, então, eu te perguntaria agora, e quando tem essas múltiplas causas e tá lá você, Verônica, vai atender um adolescente, uns 15, uns 16 anos, né?
E até falando aqui em prazos prescricionais, nós temos prazos alongados, tá? Às vezes 5 anos. E conta menor não corre prazo prescricional para ação indenizatória, tá? Então, eu poderia passar tudo lá, até que no complexo de 18, ele poderia ajuizar uma ação indenizatória contra o ofensor, direto, aquele que praticou bullying, e a escola, se eventualmente essa escola não deu a devida importância e combateu aquela prática dentro da escola que sofreu os sintomas, né? Enfim, a minha pergunta agora é, essa aqui é a explicação, tá? Vamos só aproveitar para explicar. Existem múltiplas causas também, e você conseguiria na psicologia identificar na personalidade do indivíduo se isso seria preponderante ou se ele superou e às vezes não é? Para também não acusar uma pessoa indevidamente, né? Às vezes estou falando era aquele grupinho, não era, né? Até porque, vamos lá, de novo, pela lei penal, a prática do grupo é penalizada, né? Então eu posso falar, o Ministério Público pode chegar lá e colocar 10 crianças lá. Não, as crianças não são imputáveis, né? Mas 10 praticantes, né? Num clube, numa escola, na faculdade também pode ocorrer, né? E caso aqui de faculdade. Assim, é bem interessante. Eu não sei se eu consegui me fazer explicar. Eu estou explicando para eles vão entender, tá? Isso aqui. E na psicologia, que é tudo, né? É muito. Não existe uma lógica, né? É tudo um contexto. Então, realmente, para você afirmar foi isso, foi aquilo, sabe? Não é que a engenharia, né? O direito também tem essa dificuldade do subjetivo. Por exemplo, esse adolescente que eu dei o exemplo, assim, foi exatamente isso, né? Só que daí a gente vai entendendo, né? Poxa, os pais deram suporte, dentro de casa tinha uma dinâmica, que até chegar a esse conhecimento, né? Tinha uma dinâmica que era positiva, em outros contextos agia assim, assado, né? De repente era na escola e com os pais, né? Ele não tinha total consciência disso, ele só achava que ele, né, de repente era mais agressivo mesmo e esse era o jeitão. Não, é o jeito dele, né? Era o jeitão. E ele era o culpado do problema. Sempre. Ele imaginava, ele era o culpado do problema. Sempre. E aí Isso a gente tem que falar também, tá? Porque a vítima, às vezes, tem quase certeza que ela é culpada do problema, então... Sim, e a gente vai destrinchando isso até conseguir chegar, né, nessa causa, né, nesse fio que é a raiz, né? Para daí a gente poder dizer, puxa, olha, né? Ele já tem uma estrutura psíquica também que, né, realmente é mais vulnerável, né? Porque não é todo mundo que, de repente, se abalaria com, né, o que se abalou, né? Mas até a gente chegar aí, olha... precisa de tempo, E até a própria pessoa conseguir ressignificar isso. Uma coisa é ter consciência. Outra coisa é falar sobre isso, lidar com isso e digerir isso. E depois fazer como é que é o setup. Daí fazer a mudança de fazer o chip, mas assim, zerar o chip e começar a tentar fazer ele... Sempre ficam, né? Não tem como. Não tem como. Né? Então, você consegue ressignificar, né? E assim, mas é muita terapia, é muito tempo. Não é simples. Não é simples. Que até a gente vai para assim, posso falar, eu estou falando do direito, tá? Já vamos caminhando aqui para algumas outras perguntas. E se você quiser explorar outros pontos, tá? Nós estamos aqui mais para falar do aspecto comportamental e psicológico do que o do direito. Eu vou só dando os pitacos do direito, porque obviamente o canal é de direito, né? Mas assim, quando a gente está falando aqui do bullying, veja que interessante. Uma coisa que eu acho engraçado e não vejo nas ações também, tá? E já vou falar, então, vamos falar. Então, assim, a minha formação não quer dizer que eu esteja sempre incentivando ações, muito pelo contrário, tá? Eu estou falando, 10 clientes que eu atendo, 9 não voltam, porque eles escutam o que eles não queriam escutar. E aí o que eu digo, eu tenho que todo dia, eu já falei isso para você, quando eu estou falando do procedimento estético, todo dia eu tenho que rezar, eu tenho que sentar e falar, Leonardo, dinheiro não é tudo na vida. Leonardo, dinheiro não é tudo na vida. Para quê? Para que eu não deixe o boletão que está chegando no meu escritório, na minha casa, falar, não, puxa, eu tenho que pagar aquele boleto. Deixa aqui eu fazer mais uma açãozinha e tal. O pai vem desesperado e vamos pro Serasa. Mas não é assim que se ganha a vida, tá? Mas todo dia, né? Um do ladinho um capetinho, do ladinho um anjinho, e você está combatendo, tá? Mas ali, o que eu estaria preocupado? Porque o que eu não vejo também nas ações, tá? Veja, quando você estava falando que às vezes o tratamento vai ser longo, né?
não sei quanto que cobram cada consulta, mas vamos supor lá, seja R$1.000 por mês de tratamento psicólogo, tá? Se eu estou falando 12 meses, são 12 mil. Se eu levo 5 anos, são 60 mil, tá? Se tem uma causa de um ofensor, esse ofensor tem que pagar os 60 mil do tratamento. E nas ações que eu vejo aqui, geralmente você cobra o quê? A indenização por dano moral. Você cobra o custo material, né? E nem o custo futuro material para o tratamento dessa doença, que é outro problema que tem, enfim, e não vou entrar aqui, que eu mesmo colocaria algumas barreiras, é dano hipotético ou não é dano hipotético, é direito puro, tá? Enfim, não quero explorar isso para não perder a tua experiência, tá? Mas eu também não vejo isso, porque assim, você tem além do custo emocional, o reflexo, você vai ter o custo material a ser pago, quando você não deveria pagar, correto? Então aqui o que eu estou falando? Chega lá para a escola, tá? Nós já vamos entrar no ambiente escolar, né? Chega lá para a escola tinha que combater, não combateu. Né? Tinha condições de afastar o bullying, não afastou. Tinha condições de advertir os pais e não advertiu. Tinha condições de expulsar, sei lá, você pode expulsar ou não pode, não interessa. Mas enfim, expulsar o ofensor, né? Hoje não pode fazer mais nada, né? Deixa o marginal lá, enfim. Coitado da escola também, eu entendo isso, né? Aí não pode expulsar também o cara e tal. Botou no cantinho como é que é o cantinho do pensamento e não funcionou, enfim. Mas eu lá, enfim, estou com meu filho que foi vítima e vou ter que pagar tudo isso, então eu tenho custo material, custo emocional, dano moral, né? E eu pedi o ressarcimento da escola, tá? E a escola que tenta daí, e a escola tem todo o direito de ir contra o próprio pai, tá? Se eventualmente não, quando este ofensor também concorreu, foi ele que praticou, né? Então aqui só para quem está aqui a atender na aula eu vou explicar bem isso, a divisão entre os personagens, né? Mas aqui se eles são solidariamente responsáveis ou não, respondem junto ou não respondem. Mas basicamente vamos imaginar, ocorreu o bullying dentro do ambiente escolar. Eu, pai, não fui advertido, não consegui identificar porque eu não tinha condições de identificar, tá? A escola tinha mais condições, foi advertida por várias vezes. Para não investir, às vezes, em pessoal, imagine uma escola particular, seja pública também, para não investir naquela pessoa, na psicóloga que vai lá chamar as crianças, fazer a intervenção, para não investir num professor para ficar mais de olho, no bedel, que sei lá como é que chama isso hoje, no bedel para ficar lá olhando, mas não quer. Ela segura os custos e passa para debaixo do plano, criançada muito fresca, essa criançada é tudo fresca hoje em dia, não aguenta porrada, e vai deixando. Perfeito, chegou no momento que estourou, e eu vou lá, quem que eu posso responsabilizar? Esqueça o ambiente criminal, assistam lá o episódio do Dr. Michel. No ambiente civil, eu posso responsabilizar aqui a escola como prestador de serviço educacional pela má prestação de um serviço educacional, tá? E pedindo, então, indenização tanto pelo dano moral, quanto agora o dano material, né? Os dois são importantes. Né? Então, assim, vejo, esse ponto agora da escola, vamos entrar em ambiente escolar, né? Como é que você, assim, da tua experiência, tá? Você não é diretor de escola, você presta serviços aqui de consultoria para algumas escolas, que eu sei, vende seu material didático também para outras, inclusive minhas filhas usar, né? Como é que a escola se porta geralmente nesses casos, né? Digo a escola ideal, não vamos falar da escola assim, porque no direito a gente tem o ser e o dever ser, né? Então, assim, o ser é aquilo lá que é feio, mas como que deveria ser, né? Ou deveria ser assim, né? Como que deveria ser o ambiente escolar? Num movimento bem positivo, sabe? Porque realmente, não só agora, né, de repente com essa nova lei, mas o bullying não é uma questão nova, né? Ele sempre existiu. E eu vejo que as escolas estão em movimento, assim, para trabalhar com programas, né, estruturados, assim como ensinar matemática em português, né, ter um programa estruturado para, né, ensinar habilidades socioemocionais, treinar os professores, né, tem um programa que eu tenho uma escola que eu conheço e que utiliza, e que outras inúmeras devem utilizar, que chama Líder em Mim, né, que é um programa bem legal. Fala de novo que eu não entendi. Líder em Mim. Líder em Mim. Como é que funciona? Como é que é isso? Explica um pouquinho mais. Então, ensinar essas habilidades, assim, por exemplo, a resolver problemas, a mediar um conflito, a ter autocontrole, sabe? Trabalhar com... Sabe aquelas cartinhas desse que você falou? É mais ou menos por aí, de uma forma estruturada, ter um fio condutor, né?
Porque também não pode ser uma coisa solta. Hoje eu vou trabalhar isso, hoje eu vou trabalhar essa atividade. Não, mas o que eu quero? Tem que ser uma coisa técnica. Tem um projeto a longo prazo também, né? É um projeto a longo prazo e assim, conforme a faixa etária também, né? Os conteúdos vão mudando. Sim, claro, né? claro. E o mais legal que eu vejo, assim, de algumas escolas, e eu acho que isso seria o ideal, de repente, né? É fortalecer os próprios alunos e empoderá-los a serem os mediadores nessas situações. Porque o que acontece? Muitas vezes, a vítima, ela não vai chegar direto para um professor e falar, para um diretor, mas, de repente, é mais fácil ela falar para um amiguinho, né? Ela contar para alguém que ele, né? Para um par ali, né? Então, de repente, tem um programa até na Unesp que eu achei bem interessante, que eles treinam. Então, por exemplo, eles trabalham com trios. O programa, ele foi originário da Espanha. Então, eles escolhem, claro, dentro de critérios, assim, de responsabilidade, de maturidade, enfim, né? A criança tem que estar preparada para poder ser um líder. Então, é um trio. Esse trio recebe formação, né? E a cada 15 dias tem supervisão também, né, de profissionais, né, para poder orientá-los com relação a todas as situações que eles lidam na escola, né, dos próprios colegas, assim. Então, é muito legal isso da própria criança, né? São 3 crianças. Eles trabalham com trios, né? Então, são vários trios. E todo mundo sabe quem são esses trios, que são as referências, né? Não é um adulto com 2 crianças, são 3 crianças. São as 3 crianças. É claro, porque tem adultos. Adultos supervisionando. Supervisionando esse trio. Mas ali o trio é sempre as 3 crianças. E aí, todo mundo sabe, né, quem são as crianças, os trios de referência, né? E esses trios, e aí eles levam, né, para esses trios, ou para uma dessas crianças do trio, enfim, levam a problemática, e daí essas crianças mesmas tentam ajudar umas às outras, sabe? Então, não só depender do adulto, né? Mas eu acho que também treinar, porque a partir do momento que você treina as próprias crianças, né? Você está tentando dissipar o quanto mais essa cultura de paz, né? Que é um dos grandes objetivos, né? Que muitas escolas estão trabalhando para isso. Perfeito. Mas então assim, vamos lá, da experiência, que eu vi na escola, estou falando, claro, minha experiência, né? Eu vi na escola das minhas filhas, enfim, atual, que tinha lá, eu chegava uma semana de aula, tava lá, faixas. Prevenção do bullying é isso, campanhas, né? Faz lá uma semana inteira vários cartazes, deve ter muitas conversas dentro da sala de aula, o incentivo a denunciar, e outra coisa é o incentivo quando se fala mediador, é para as crianças tentarem também advertir o outro que ele está errando. Basicamente também é isso, também é importante, né? Então acho que é uma campanha. Aí eu falaria como advogado, tá? Para você que é dono de escola, diretor de escola, enfim, documente, não basta fazer. Sim, importante documentar. Chega lá com o celularzinho, chama a tua assessoria, chama lá, se a escola se cuida sozinha, tem amigos meus aqui, alunos que são excelentes, né? Eu sei que as escolas estão grandes, mas imagina que fosse escola pequena, eu vi a escola deles pequena, enfim, pai, mãe, filho trabalhando, vão lá, tira a fotinho, estamos na semana e tal, faz o boletinho lá, enfim, porque você documenta, não é uma escola irresponsável, está conscientizando e está documentando para que o momento que alguém também mal intencionado, ou às vezes só mal orientado, por isso que eu digo, o advogado tem que estudar, o advogado tem que ter responsabilidade. Às vezes está mal orientado para um advogado ruim, tá? Que não estudou, que não conseguiu identificar e que está com a mente nuviada por outros interesses que não o de resolver o problema do cliente, tá?